por dentro do curso de atuações profissionais na área de alimentos. Bom, aqui você se depara com os módulos do curso. Temos o módulo da introdução, prospecção de atuação, as ferramentas essenciais para profissionais na área de alimentos, atuação em cantina escolar, atuação em residências. Temos também atuação em supermercado, um módulo sobre atuação em padaria, em sorveteria, em restaurantes, atuação acadêmica, que não poderia ficar de fora, as ferramentas de marketing, um módulo sobre a RDC 216, um módulo sobre aplicação de checklist e outro módulo recheado de aulas extras. Então, eu vou mostrar aqui por dentro desse curso, tá? Para vocês entenderem como é a dinâmica, que esse curso foi desenvolvido. Então, na introdução, a primeira aula é uma boas-vindas que eu gravo para vocês, em relação ao curso, tá? Então, aqui você vai ser recebido com essa aula. Depois vamos falar sobre planejamento em carreira na tecnologia em alimentos. Um ponto importantíssimo que muitas vezes muitos estudantes deixam para fazer essa etapa do planejamento quando se formam. E esse ponto tem que ser realizado logo quando estamos na graduação. Depois temos uma aula bem interessante, que é uma dúvida recorrente também, que eu recebo na página de Tecnologia em Alimentos, sobre fazer ou não uma pós-graduação. Então, eu vou falar aqui alguns pontos que devem ser linkados em relação a fazer uma especialização, a fazer um mestrado. Então, eu falo aqui nesta aula. No módulo 2, nós temos as prospecções de atuação. Então, na aula um, nós vamos falar sobre as diferenças das atuações profissionais. Seguindo para a próxima aula, a gente tem aqui a prospecção de cliente. Então, nesta aula, eu vou falar o que devemos fazer para prospectar os clientes na área de alimentos, tá? Na próxima aula desse módulo, é uma aula bem interessante e importante, tá? Porque muita gente também não sabe como fazer a elaboração do currículo vitae na área de alimentos. Então, essa aula eu vou falar sobre os pontos da elaboração do currículo vitae. E também nessa aula tem os materiais de apoio, tá? Tem um modelo de texto para você inserir lá no chat GPT para melhorar o seu currículo, tá? Então, eu vou explicar tudo nesse vídeo, como é que deve ser feito. Não é fazer o currículo pelo modelo, pelo chat GPT, mas é uma forma de aperfeiçoar. E também tem um modelo de currículo vitae, que você pode estar baixando e fazendo o seu currículo. O módulo 3, nós temos as ferramentas essenciais para a atuação. Então, aqui nós vamos falar sobre os aspectos importantes na legislação de alimentos, que é importante quando a gente vai atuar, entender, né, sobre a legislação. Então, eu falo sobre a segmentação da legislação na área de alimentos, para vocês entenderem o que é a RDC, como as legislações são organizadas, tá certo? Seguindo para a aula 2, nós vamos falar sobre os órgãos fiscalizadores na área de alimentos, são órgãos importantes, tá? E na aula 3 são as legislações importantes na área de alimentos. E vale ressaltar também que, essa aula também tem material de apoio, deixo aqui links que são úteis para os profissionais estarem acessando as legislações. E agora entrando nos módulos de atuação, o primeiro módulo, que é um assunto que muitos estudantes me pediam, porque eu já atuei nesse segmento, que é a atuação em cantinas escolares. Então, nessa primeira aula é a introdução ao controle de qualidade na merenda escolar, tá? Então eu vou falar sobre os aspectos introdutórios e sobre o PENAI. A aula 2 é sobre atividades nas cantinas escolares, o que dá para fazer nesse tipo de estabelecimento. Então aqui a gente vai falar sobre isso, sobre essas atividades que dá para serem feitas. A aula 3 falamos sobre aplicação de questionários em cantinas escolares, então para quem vai atuar ou, por exemplo, para as pessoas que, pretendem fazer estágio, né, nessa área, então falo sobre, aplicação de questionários. Tem também os anexos dessa aula que você pode estar baixando, você pode estar se baseando, trabalhos que foram realizados, para que você se inspirar para fazer o seu trabalho. E a aula 4 é sobre a prospecção de oportunidades no setor de cantinas escolares, então eu vou falar aqui, de acordo com a minha vivência, o que você deve fazer para prospectar vagas nessa área de atuação. Seguindo para o módulo 5, nós vamos falar sobre a atuação em residências, um segmento, né, que muitos profissionais, muitos estudantes não sabem, né, que dá para atuar na área de alimentos, que é a atuação em residências. Então, na primeira aula, nós vamos falar sobre as atividades em residências, o que dá para fazer, né. Na aula 2, eu apresento um estudo científico sobre esse lado de atuação em residências, para você te retirar insights, e eu também deixo, tá, esse estudo, explico. E através desse estudo, que a gente, leva como se fosse um estudo de caso, você consegue capturar as informações que você pode aplicar no segmento das residências, tá certo? E
Na aula 3 também tem outras orientações que você pode estar ministrando quando você for atuar em residências. Então é um segmento que dá para fazer, atuação, né, tem gente que já trabalha nisso, então eu falo tudo sobre isso nessa aula para vocês. No módulo 6, nós vamos falar sobre atuação em supermercados. Então, na aula 1 eu já começo a falar sobre esse tipo de atuação, nesse tipo de estabelecimento. Na aula 2 eu vou falar sobre uma questão bem importante, que é sobre ineficiência na padronização das atividades em supermercados. E a aula 3 é um estudo científico também, onde você pode estar tirando insights que foi realizado em supermercado. E o importante desses estudos é porque a gente consegue ver, né, resultados e daí já extrair, né, informações importantes para a nossa atuação. Seguindo para o módulo 7, é o módulo das padarias. Você vai saber sobre as atividades em padarias, são 2 aulas destinadas só para atuação em padarias, né, onde eu vou falar sobre esse assunto importante. E também tem um estudo científico que traz mais insights para você retirar informações. No módulo 6 é a atuação em sorveteria, fala sobre as atividades em sorveteria, também fala sobre a legislação para esse tipo de segmento, tá. Então é bem interessante também esse módulo, tá. São 4 aulas nesse módulo e tem as aulas variam de tempo, tem aula de 12, tem aula de 16 minutos, umas aulas que ficaram um pouquinho mais longas, ali em torno de 20 minutos, mas são conteúdo bastante proveitoso, tá. E eu deixo também a resolução para atuação em sorveterias. Seguindo, nós temos o módulo de atuação em restaurante. Eu vou falar sobre os tipos de restaurantes para que você entenda o segmento que deve atuar, né? Então, é interessante entender sobre esses tipos, né, de restaurantes, eu falo isso. Na aula 2 eu falo sobre planejamento e controle de produção em restaurantes. E a aula 3 eu trago um estudo científico bem interessante também nesse segmento de restaurante, para você retirar insights que você pode estar aplicando neste segmento. A aula 10, perdão, no módulo 10, tá, a gente vai falar sobre atuação acadêmica. Então, a atuação acadêmica, vocês sabem que eu tenho bastante experiência sobre isso, né, para quem quer seguir a carreira de pesquisador, fazer mestrado, fazer doutorado, né, e depois seguir outros caminhos. Então, aqui eu falo sobre isso, eu falo sobre, as etapas de seleção também para você fazer um mestrado e elaboração do projeto de pesquisa, deixo o modelo de projeto de pesquisa para você, dou os passos para que você possa seguir para ingressar em um mestrado na área de alimentos. No módulo 5 são as ferramentas de atuação, então esse módulo tá bem interessante, tá, porque eu falo só sobre essas ferramentas, então é o kit de marketing para você poder atuar. Criação de logotipo, criação de cartão de visita, criação de folder, criação de site e também aula sobre rede social. Se você quer criar uma página, por exemplo, para você, divulgar o seu trabalho, então eu falo, também sobre isso, tá? O módulo 12 é sobre a RDC 216. Gente, esse módulo aqui eu falei de todos os pontos que são abordados na RDC 216. Então, vai desde a parte introdutória até a parte de documentação, tá? Então, é bem intuitiva as aulas, direto ao ponto, e faz você revisar todo esse conteúdo que é importante se você quer atuar em estabelecimentos de alimentação. No próximo módulo, que é o módulo de aplicação de checklist. Então, nesse módulo, vou falar sobre a importância da aplicação de checklist e também tem uma aula de exemplo de checklist. Eu disponibilizo o checklist para você da RDC 216 em uma planilha para que você possa aplicar, tá? E o último módulo, não menos importante, são o módulo de aulas extras, são de temas variados. Então, nós temos aula extra sobre atuação em indústria, sobre rotulagem nutricional na área de alimentos, eu falo alguns aspectos importantes, né, que é dessa nova rotulagem da área de alimentos, tá? E também tem uma aula extra sobre o conselho de classe do tecnólogo em alimentos e outros profissionais da área de alimentos, que é sobre o CRQ, essa aula de conselho de classe, né, onde você pode tirar suas dúvidas em relação a essa etapa crucial quando você vai fazer o seu registro profissional, tá certo? Então, esses são os módulos que são abordados no curso de atuação. Ah, e vale ressaltar também que todo mundo que faz o curso tem direito ao certificado no